noite, meus irmãos. É com alegria que cumprimento a todos para mais uma aula aqui na Vila Nova do curso bíblico de escatologia. Hoje nós teremos a 18 da Vila Nova e equivalente aproximadamente à aula 14 do curso já postado na internet. Muito bem, eu queria convidá-los a se colocar de pé e chamar o Oremos. Eterno Deus Todo-Poderoso, pela felicidade ímpar que Tu nos concede de em plena liberdade estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa nos envolver, Amém. a fim de que aprendamos com propriedade, recebendo em prática, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Só fazendo uma revisão por cima, na aula passada, nós trabalhamos no capítulo 9, do verso 1 ao 10. Primeiro ponto, nós vimos que o santuário terrestre, com tudo que tinha nele aqui, Paulo comenta, uma parábola do santuário celestial. Era uma alegoria, eram figuras, eram comparações, eram ilustrações. Outra coisa que nós entramos a analisar, e ali também foi onde concluiu a aula passada, foi a questão dos querubins da glória, o verso 5 de Hebreus 9. Nós vimos na aula passada, que Paulo disse o seguinte: os quais, se referindo aos querubins da glória, sobre os quais nós agora preferimos não esclarecer. Não importa o que pegou para que Paulo não entrasse nesses detalhes, e nós entramos aqui na aula passada e vamos continuar analisando esses detalhes que vai dar uma ideia. Não sabemos, a Bíblia não esclarece, se foi ordem divina, por se tratar de um tema escatológico, semelhante ao que aconteceu no ventre do peixe, entre aspas, que foi uma escatologia muito aberta. Porque nós sabemos que ele não esteve dentro de peixe, que a Bíblia dá o nome de Leviatã, e nós estudamos sobre o Leviatã já aqui nessa aula, e vimos que não se trata em nada de animais, está se tratando realmente de uma espécie racional. E ela é escatológica não só por se tratar de uma espaçonave que nós ainda na nossa cultura não temos contato com elas, não temos conhecimento aberto e expresso. O que temos de conhecimento sobre essas espaçonaves são coisas as manifestações. E é o que se sabe, essa que Jonas andou, é até uma chamada de conhecida na ufologia bíblica como charutão, aquela mesmo que caiu lá em Varginha. Lá em Varginha. Era semelhante a essa que Jonas andou, do tamanho mais ou menos
caiu lá em Varginha é dessa estrutura. Se vocês procurar a pesquisa na internet sobre os ETs de Varginha, vocês vão ver sobre essa espaçonave que se trata desse contexto. Mas esse fato, esses 3 dias que o profeta passaria no fundo do mar simbolizaria os 3 dias que o nosso Senhor passaria quando o povo dele pediu sigilo para provar que ele era o Filho de Deus, e ele disse o que para eles, aqueles fariseus, aqueles santos: não vos darei outro sinal senão o do profeta. Do jeito que ele ficou 3 dias no vento do peixe, o filho do homem vai ficar 3 dias. Porque Jonas teve uma visão algumas centenas de anos antes de Cristo, e o que aconteceu com ele serviu de paralelo de acontecimento algumas centenas de anos depois. O que aconteceu lá em Varginha, aquele espaçonave que caiu lá, era uma semelhante a essa, segundo os ufólogos. Mas Paulo, então, do capítulo 9 de Hebreus. Sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório, das quais coisas não falarei agora particularmente. Ou se, e por providência divina, ele não tinha permissão então de tocar no assunto, como o próprio Cristo também não tocou no assunto, não esclareceu sobre isso, que não tinha por que esclarecer, porque chocar um assunto que jamais seria num plano de pecado aqui nesse mundo, Deus com esses, e os anjos, os seres de outros mundos, com esses transportes, com essa inteligência tão aberta, tão dinâmica, e os então ficaria em contraste para se administrar tal situação nos dias de Cristo, nos dias de Jonas, nos dias de Ezequiel, nos dias de Daniel, nos dias de João, e até hoje não é fácil de administrar uma situação semelhante a essa, com essas coisas. Por isso, convencer de preparar essas informações para que eles possam então ter um esclarecimento, ter luz e finalmente poderem aprofundar dentro desse contexto. Adeus 15? Não? Muito bem. Não, né? Tá. A questão da permissão também. Outra. Paulo era um cara extremamente inteligente. O que ele viu lá são ditos indizíveis. Então, quer dizer, por que ditos indizíveis? Porque não tem como explicar para a cultura dele o que ele viu lá, porque ele recebeu de explicação. Se ele tivesse entendido, não teria como para convencer as pessoas a que se não abrisse a boca, a obra de Deus ia em bancarrota. Não tinha como ele nem pregar o evangelho se chegasse com essa ideia. Porque os caras diziam que ele era o quê? Que ele era doido. Doido não tem como pegar o evangelho. Questão de que tivesse compreendido o que Deus mostrou para eles não explicar para a cultura deles e deixar o tempo a seu tempo apresentar as ideias e os todos esses profetas escatológicos, todos eles tiveram. Daniel, Ezequiel, Isaías, João, Paulo, Moisés, o próprio Moisés. Muito bem.
foi o ponto dos brasões. Quando nós analisamos, tratando do assunto de querubins, os querubins aqui, que manifestam na Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, todos esses fenômenos, Isaías chamando de serafins, o Ezequiel e João de querubins, não importa a classificação, todos os significados estão apontando para sistemas de transporte, porque todos têm rodas, têm asas. E tratando desses assuntos, nós vimos um paralelo interessante e curioso. Primeiro, dois na frente e dois atrás, um de cada lado, direita, esquerda, frontal e traseira. 3 dos brasões, em todos os querubins e os serafins eram os mesmos, que é o de leão, que é o de homem, que é o de... E nós vimos sobre esses 3 brasões, pelo menos não vamos falar dos outros 2 brasões que mudam, na realidade eram 5 brasões, mas na realidade todos os querubins, esse quarto, que é o querubim, brasão de querubim, uma caricatura de querubim, e outros que tinham os 3 e não tinham o brasão de querubim, mas tinham o brasão de quê? De boi. Lembra disso? Na aula passada? Então, que se os outros 3 brasões são iguais, só muda esse quarto brasão, é que esse quarto brasão é o que define a missão de voo e de trabalho para aquele querubim. Aí nós vimos para a brasão de hoje, é o objetivo máximo do plano da redenção. É o motivo do amor de Deus, é o motivo que Ele deu. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele não pereça. Então, todos eles, porque todos eles trabalham também na história do universo, e todos os seres que pecou no universo estão aqui na Terra, e de um especial modo o homem. As criaturas que foram criadas tanto no céu quanto na Terra, a imagem de Deus, que também todos esses seres são chamados de mensageiros, que são o quê? Anjos. Tanto os que vivem lá quanto os que vivem cá. Que Deus não morreu por esses seres. Ele morreu por todos. Morreu por todos os seres. Não é porque eu vi um essa semana comentando sobre isso. Bem mas isso acontece. Na realidade, Cristo morreu por todos os seres que pecaram, para resgatar a todos. Inclusive, quando eu citei Filipenses 2,10, que mostra seres morando debaixo da terra, para lembrar de Deus. E você nunca viu, ninguém aqui nunca viu ninguém morando debaixo da terra, já viu? Nunca viu. Pois é. É isso que acontece. E nem debaixo do mar, como é Apocalipse 12,12 está mostrando também. Então, meus irmãos, estava aqui já, morando aqui, porque essa batalha de Apocalipse 12 aconteceu quando? 4.000 anos antes de Cristo. Foi quando o diabo foi lançado na terra. E outro detalhe, Jó capítulo 1, verso 6, mostra que o diabo não se recuperou, mas muitos se recuperaram. E Filipenses 2,10 prova isso, porque do contrário só resta acreditar em espiritismo.
Porque alguém dobrar joelho, Bardadé só tem defunto. Não vai saber que só vai dobrar para ressuscitar. Então, os seres que moram debaixo da terra, moram debaixo do mar, tem seres que aguardam a volta de Cristo. É seres que, evidentemente, que desceram naquela batalha e se arrependeram aqui. Eu não conheço o texto dela. Pois é bom até você pegar para mim depois, isso engrossa a matéria, é importante. Eu não conheço. Saber que a irmã White, se realmente existe um comentário sobre isso. Hã? Passou? Deus 15? Pode lá. Muito bem. O brasão. Vamos estudar agora o porquê do brasão de boi e o porquê o brasão de querubim. Já adentrando a aula de hoje. Se você Apocalipse 4, que tinha o brasão de boi. Apocalipse 4 todo. Apocalipse 4 e Ezequiel 1 todo. Se você analisar os querubins de lá, você vai perceber que a nuvem, e parece um trono, que eles chamam de trono essa nave mãe, que de dentro dela saiu 4 querubins, 4 seres, que eles chamam de ser vivente, com roda, que a roda era da altura do profeta, você vê o tamanhozinho que era os querubins, se a roda era da altura do cara. Seres, e ficaram lá embaixo do lado do profeta. E lá em cima no trono, tanto em Ezequiel, na altura do verso 28, capítulo 1, como em Apocalipse, lá em cima do trono. Se você tem Daniel 8 também, Daniel 10 também, que trata desse mesmo assunto, mostra também um semelhante ao Filho do Homem, vestido de linho. Então, esse semelhante ao Filho do Homem é que conversava com os profetas. Conversou com aquele lá em cima, foi com a cara no chão, voltou morto, porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Isaías, da mesma forma. Então, eu queria chamar a atenção aqui com o quarto brasão, esse do caso do que tem o boi, o porquê. Se você for vai ver o que acontecia. No dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que sacrificar um boi, o maior animal doméstico que tinha. Tinha que sacrificar um boi. Ele tinha que fazer. Ele entrava com o sangue do bode expiatório. Ele estava entrando primeiro por ele, para representar um ato de juízo pleno. Mas antes de entrar no lugar santíssimo, ele mata o boi lá fora, no altar, passava, entrava no lugar santo, com a cumbuquinha, com sangue dentro, que ele usava no altar de incenso. Pegava o fogo, o incensário, que era fogo com brasa aceso, 2 porções de incenso aromático, é o que está escrito, depois vocês leem com calma o texto que eu citei, e quando chegasse
necessário para fazer uma fumaça, uma nuvem de fumaça que cobrisse o propiciatório. Presta atenção nisso: brasa, fogo, incenso aromático, fumaça e nuvem. As características. Aí com os dedos, a ponta dos dedos, e aspergia 7 vezes do lado oriental. O que é lado oriental do propiciatório? Está na frente da barriga dele, do umbigo dele. Porque o santuário do lado que nasce o sol. É correto o raciocínio? O santuário já era montado desse jeito. Então, quando ele entrava na frente do propiciatório, o lado oriental era o quê? Era esse lado aqui, ó. Entendeu? O lado de lá é o oeste. Norte, sul, leste. Então, ficava de costas para o sol. Então, o que seria o aspergir? Então, ele vinha aqui na frente do umbigo dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que eu tinha que fazer com o sangue do boi. E isso ia atuar como juiz naquele dia e pela casa dele. Só depois disso, que ele deixou lá tudo coberto de fumaça, pelo incenso moído bem fininho, ele saía e dava sequência na cerimônia. Mas eu estou aqui chamando a atenção para mostrar para vocês que Isaías, no capítulo 6, o verso 2, brasas e fogo. Lá no livro de Ezequiel também, nós temos a mesma relação. Brasas e fogo. E esse brasão de boi do querubim identifica aquele querubim, a missão de voo e trabalho daquele querubim, que ele trabalha para o santuário celeste. Está resolvendo assuntos entre o santuário celeste e o terrestre. Com ida e vinda, com relatórios dos livros, né? Dos arquivos celestes. E esses querubins que tem brasão com boi é os que tratam desse assunto. E o outro querubim, que é o querubim no lugar do boi, tem o quê? Um querubim. Esse, a missão de querubim, é o de Ezequiel 10, o verso 14, mostra o querubim que tem ao invés missão protetora da causa de Deus na terra, de proteger os seus servos, de proteger todos nós. É os anjos da guarda, são os transportes dos nossos anjos da guarda. E os outros 3 brasões, nós falamos sobre ele. Nós vimos que se trata de assuntos como a águia, por exemplo, Jó 39, 26 a 30, dos atributos da divindade. E o leão, Apocalipse 5, 5, o leão da tribo de Judá, que é Jesus, que vai na primeira capítulo 2, se cometemos algum pecado, não preocupa, porque nós temos um advogado junto ao céu, junto ao trono, para cuidar das nossas questões. Ele sabe que a gente para, se for contratar do pródigo, traz de volta. Se for, ele está pronto para nos defender, sempre nos perdoar e nos reconduzir ao trono da graça. Muito bem. Nós temos também outra curiosidade importante, um detalhe muito importante. Ezequiel, no capítulo 8, o versículo
1 em diante, nós concluímos que a data foi 5/9/591. Isso aconteceu 16 anos depois da primeira deportação que Nabucodonosor tinha feito, levando os príncipes dos pais, Daniel, Ezequiel tinham ido embora. Já tinha 16, quando aconteceu essa visão aqui de Ezequiel 8, tinha 16 anos que Ezequiel estava morando nos assentamentos judaicos lá na Babilônia. Vocês estão entendendo isso? Aí está dizendo que eu estava com os príncipes lá no assentamento. Então, essa visão que ele teve, que o Espírito Santo pegou pela trança, aí do capítulo 8, e envolve os querubins, que levou ele lá para Jerusalém, ele recebeu um ufológica, esse arrebatamento é abdução. Ele foi num transporte, numa espaçonave, e foi para lá. E um detalhe, ele via todo mundo lá no templo, que aí está falando no capítulo 8, no templo, do verso 14, vocês vão ver que inclusive eles estavam fazendo adoração a Tamuz lá no templo de Deus. Ele ia mostrando: olha, vocês estão vendo por que eu vou destruir, Ezequiel? Por que eu vou deixar de destruir Jerusalém? Deixou mesmo. Nimrod, Tamuz, aquela tregueira todinha. Então, 16 anos já do cativeiro, dos 70 anos do cativeiro, que eles já estavam lá, e Deus pegou o profeta e trouxe para mostrar continuar nas mesmas apostasias. E foi aonde Deus então botou a régua, passou a régua e mandou, deixou o rei voltar, o rei Nabucodonosor voltar e destruir. Quantos quilômetros era? 1650 quilômetros. Viu o que viu, escreveu, voltou e foi escrever, né? Ele viu, voltou e foi escrever tudo que ele viu. Então isso aí é uma prova. Se ele estava lá, como que ele podia estar vendo as coisas que o Filipe foi arrebatado para perto do eunuco. Vocês lembram disso? Depois ele terminou de pregar e batizou o eunuco. O cara sumiu e foi parar lá em Azoto, 40 quilômetros. A Bíblia chamou aqui de arrebatamento. A ciência ufológica chama isso de abdução. Não importa o que é, que termo que queira usar, o que importa é que Deus e nós somos seres humanos caídos. Penso assim, ó, todos os seres têm interesse na salvação do ser humano. Deus permite que eles interajam. Exatamente. E são os anjos. Botar umas máquinas sofisticadas dessas, há um povo, vamos dizer assim, atrasado lá. Igual nós, né? Olha, Santos Dumont, por que Santos Dumont cometeu suicídio? Porque o avião foi transformado em arma de guerra. Suicidou por causa disso que você está falando? Porque o que ele usou para poder servir de relevo, de avanço para a humanidade, foi usado para desgraça, para carnificina. Serve de transporte, muito bem, mas está aí. Vocês já pensaram
tem atira raio, voa em fração de segundo, atravessa o universo. Então, na mão de pecadores, o que o diabo tem feito é o que mostra. Na mão de poderosos, né? Na hora certa, vai haver as manifestações. Quando a gente vê lá no Apocalipse, Gog e Magog, extensão, expansão, lá essas duas palavras falam muito. Só que lá vai ser o fim. Eles vão aparecer com tudo, depois do milênio. Eu entendo Deus como um Deus poderoso, um Deus onisciente, E de amor e de misericórdia. E o presente, né? Deus não usaria Nós e os outros, né? Eu acho que é uma forma de Deus interagir com as suas criaturas pessoalmente, né? Não tem dúvida. Qual o problema da criatura evoluir? Deus criou ali. As pessoas, a pérola, 12 portais de pérola, gigantesco, mais alto que uma pessoa, uma pérola mais alta que um homem. Uma para cada tribo de Israel. E os nomes dos apóstolos. E ouro, pérolas preciosas, pérola, cidade de ouro puro. Coisa muito linda, muito. Então isso tudo é porque Deus quer o melhor para nós. Ouro e material de construção. E fraco. Presta bem atenção nesse texto. Diz que Moisés ali, a orientação do santuário, era que Moisés devesse chegar sempre ao lugar santíssimo, junto ao propiciatório, para receber as orientações de Deus para falar com o povo. Moisés constantemente entrava no lugar santíssimo e do propiciatório ele recebia as orientações. Está provado em Gênesis e Êxodo 25, 22. Lá em Êxodo também, verso capítulo 33, do verso 7 ao 11. Do povo era longe, justamente por causa das interações que ele tinha constantemente com Deus ali. E ali mostra, inclusive, a intimidade de Moisés com Deus, na coluna de nuvem. E aí vinha a coluna de nuvem e colocava na frente da entrada da tenda. E de uma coluna, presta atenção, a coluna, a nuvem parava de cima, uma coluna, imagine, uma coluna de nuvem, tudo disfarçado. E ali tinha a interação entre Moisés e entre Deus. E eles se conversavam dentro do santuário. E normalmente Deus, quando tem assunto sério a tratar, era sempre no verso 9 aí do capítulo 13, ele mostra que a coluna de nuvem ficava sempre na porta da tenda, no verso 9 do capítulo 33. No capítulo 40, verso 34 a 32, essa aqui é interessante demais. Tem momentos que a nuvem descia em cima da tenda, e quando ela cobria a tenda, descia em cima do propiciatório e cobria toda a tenda, iluminava toda a tenda, é porque era a hora de preparar o povo para poder sair. E nesse isso, que acontecia essa iluminação todinha, nem Moisés podia entrar lá dentro. Ninguém podia entrar. Quer dizer, seja lá o que Deus fosse fazer com o santuário, seja para limpar aquelas para fazer o que fosse, naquele momento nem Moisés entrava. E aí quando a nuvem erguia,
era o sinal para eles levantar o acampamento e sair. Enquanto erguia, eles não saíam. Então, depois vocês estudam esse em casa. Muito bem. Um outro detalhe. As trombetas de prata. Números 10, de 1 a 10. Foi mandado fazer 2 trombetas de prata. Era só para chamar escolhidos. Príncipes, governantes, sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas especiais. E quando tocava as duas qualquer convocação, seja para sair, para levantar acampamento, para ir para qualquer festa, festividade, no santuário, seja lá o que for. Curiosidade. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 a 17, quem é o arcanjo? A voz de Cristo vai tocar 1 ou 2 trombetas, falou lá. A trombeta. A trombeta. Porque é para chamar os escolhidos, irmãos. Eu e você. Os que sobreviveram à carnificina do pecado. Os que sobreviveram à história desse mundo. A história do universo. Os seres que dormem no pó da terra. Essa trombeta que vai tocar não é aquela do sacerdote aqui, não. É a trombeta de Deus, meu querido irmão. E ao som dela, a sepultura ressuscitarão no piscar e fechar de olhos vai ser transformado. E vai logo atrás deles ao encontro com o Senhor nos ares. É muito interessante nós compararmos o que tinha nessas ilustrações do santuário hebreu da importância que tem os acontecimentos do santuário celestial. Muito bem. Números também, capítulo 10, versículo 11 e 12. No segundo ano, do segundo mês, no dia 20, se o primeiro ano do êxodo foi de Cristo, nós estamos falando agora, simplesmente no dia 20 de maio de 1445, um ano depois. 20 de maio de 1445. O que estava aqui acontecendo? 20 de maio. Presta atenção nessa data, não esqueça. Mais ou menos 7 dias, a partir disso aqui, aqueles 12 espias iniciariam, por volta do dia 27 de maio, eles iniciariam a expiação da terra, que nós vamos ver agora mesmo. Só para chamar a coincidência para vocês aqui de uma coisa, foi no dia 27 de maio do ano 31 que Jesus foi embora para o céu. No dia 27 de maio. 11 dias depois, seria. Prestou atenção nisso? O Pentecostes, 11 dias depois, um dia para cada ano, um dia para cada apóstolo de Cristo, que só tinha ficado 11. Judas tinha ficado 11 dias depois do dia que aquela festa de 50 dias que começou, sabe que dia? Começou no dia que o Jesus ressuscitou. No dia que ele morreu, aliás, que era o dia das primícias. Na sexta-feira que ele morreu, no dia que ele morreu, o primeiro grão a ser levado no dia 14 para o dia 15 de abril, era o dia deles se separar, do dia 10 de abril, no dia 10 de maio, eles separaram do dia 14 para o dia 15
quanto Santa Ceia, pão sem fermento. Só que Jesus, ao invés de comer um cordeiro, ele estabeleceu a Santa Ceia. Fazer isso até que eu volte. E aí ficou a Santa Ceia estabelecida juntamente com o lava-pés. Ele, nesse dia aqui, ele se entrega como unigênito da espécie, junto com a primícia. Ele se entrega, paga o preço, ressuscita. Ele foi lá no céu, entregou o sacrifício e voltou. Rapidinho, fração de segundo. Não deixou nem Maria Madalena encostar nele. E aí ele ficou aqui mais 40 dias, junto com aquela multidão que ressuscitou com ele, que a irmã White, no livro Deserto das Nações, chama de primícia dos mortos. Eles ficaram na casa de no dia 27 de maio do ano 31, que Jesus ia embora. Aquela multidão estava lá, que são as primícias dos mortos. Que a Bíblia trata disso em Mateus 27, 50 ao 53. E Atos capítulo 1, verso 8 a 10. 11 dias depois do dia 27, então, aconteceria então o Pentecostes, que teve uma festa, uma colheita, que era o fim da colheita, esses 50 dias. Iniciava a colheita da cevada, e vinha vários grãos sendo colhidos, e concluía as coisas ali, por 50 dias faziam uma festa. E lá no céu já vinha fazendo festa. Pelo fato da obra, da missão bem sucedida de Cristo. Ele foi lá, entregou o sacrifício, voltou, ficou 40 dias. Agora, a festa do Espírito Santo. Esses 11 dias aqui, junto, a Santíssima Trindade, juntinha, esses 11 dias, do dia 27 ao dia 6 de junho, mais ou menos, dia 5, 6 de junho, a Santíssima Trindade ficou lá junto dessa festa no céu, que chegou e quase 3 mil batizou, como hoje vai batizar os primeiros que aceitaram essa mensagem. Lá na garagem da minha casa, o Riano estava lá no dia, vai batizar um casal agora mesmo, que aceitou a mensagem. Aconteceu lá no Pentecostes, batizando quase 3 mil naquele dia. Pense que festa maravilhosa, que sempre é festa esse tipo de acontecimento. Então eu estou aqui chamando, mostrando um paralelo para vocês. Então lá em Israel, os espias iam pesquisar a terra nesse dia, né? E vai ter uma lição para eles mais tarde. Porque esse povo vai ressuscitar um dia. Quantos está salvo? Quantos está perdido? Não sei. Mas um dia os 12 espias, só Caleb e Josué que respeitar a onda. Os outros 10 nada feito. E por isso morreram com praga, os 10. Foi 40 anos, eles não viveram mais nem um dia. Eles morreram com praga. Eles quiseram limpar. Não, mas tem gigante, não sei o que, confusão, eu não quis entrar. Aí eles tiveram um castigo. Um dia para cada, um ano para cada dia que eles espiou a terra. Que eles espiou a terra durante quantos dias? 40 dias. Com a terra de Jesus. Não, turma, o vosso coração crê de mim, crê também no meu Pai. Na casa do meu Pai tem muitas. Eu vou preparar um lugar para vocês, menino. Os 40 dias eu passei aqui. Agora eu vou preparar. Fugiram. E aí foi 40 anos de castigo. Ok? Pode falar. O ladrão da cruz ressuscitou ou ele aguarda a volta de Jesus? É muito pouco provável pelo seguinte: quando Jesus morreu, ele ainda estava vivo, entendeu? Então a morte de Cristo
Eles ficaram fora da sepultura 3 dias. E lá o boladão não tinha morrido ainda. Com certeza absoluta, ele não ressuscitou naquele grupo. Ele nem tinha morrido. Entende? Agora, foi o tipo mesmo de João Batista, de muitos profetas que viveram no passado. Vários podiam estar ali. Inclusive Abraão, Isaías, Daniel e outros mais. Pessoas especiais que foram muito especiais. Agora, se apresenta com convicção conosco. Esse está na sepultura ainda. Esse é certeza. Adão e Eva é certeza absoluta. Está debaixo do chão. O resto não podendo duvidar de nada, de ninguém. Agora, o boladão, sem chance que nem morrer, não tinha morrido. E só morreu e só ressuscitou quem estava na sepultura. E aí, ressuscitou com ele. Entendeu? É uma história interessante. Pode, inclusive, entre aspas, vai que o cara, a Bíblia não mostra que era que morreu os ladrão. Ou que dia. O que descarta a possibilidade dele fazer parte desse grupo, Marisa, Marilu, o que descarta é o fato de que a morte de Cristo ressuscitou os outros e ele estava vivo. Não, isso é um equívoco, porque a vírgula colocada no lugar errado. Ainda te digam hoje, estarás comigo no paraíso. Aí, na maioria das Bíblias tem uma transcrição errada de posicionamento, de pontuação, que ainda te digo que houve, e a vírgula não é hoje. Hoje porque eu ainda não subi. Então, se nem eu tinha subido, como é que ele podia estar lá? Hã? Não foi obrigado essa morte? Ele não quebraram a perna dele? Não. Mas deixa eu só explicar. Quando Jesus morreu, no ato que relata a morte de Cristo, eles não tinham morrido. E a morte de Cristo é que ressuscitou aqueles corpos. Entendeu? Porque ele morreu, os corpos foram lançados para fora. Aí deu um terremoto. E aí eles chegaram com a lança e furaram o pulmão de Jesus. E saiu água. Então, mas naquele momento, os corpos tinham sido lançados. Depois não ia adiantar, porque já tinha acontecido o fato do terremoto e da não ressurreição. É ressurreição, porque foi tirado, foi ressurgido do céu. O fato da Bíblia revela. E com a ressurreição de Cristo, eles ressuscitaram e entraram na cidade. Entendeu? E pregaram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, o desejaram todas as nações, trabalham em detalhe sobre isso. De São Mateus 27, 53. Muito bem. Um outro relatório aqui interessante dos espias. Nós já comentamos, né, lá no capítulo 14, verso 6, de Números, que Caleb e Josué rasgaram as vestes. E eles quase foram linchados se não fosse a intervenção divina. Senão eles tinham linchado eles, por causa da atitude deles de querer fazer o povo atacar Jericó. Em Números 12, de 1 a 16, do verso 1, a causa da encrenca, que um pouco antes dos 12 entrar na terra prometida, tinha acontecido uma encrenca. Eu dei uma ventilada nisso na aula passada. Moisés arrumou uma esposa e aí a Miriam deu uma fermentada na encrenca danada, cansou encrenca desgramada, e Araão também.
Araão, eu vou fazer uma coisa, eu vou passar o tempo que ele tinha. Porque a esposa lembra disso? Na realidade, era Midianita, desculpe, Midianita, filho de Jetro que morava em Midian. A esposa dele era Midianita. E agora a Bíblia diz que ele era uma esposa midianita. Então ele, por causa dessa esposa, aí veio o Araão e Miriam e criou uma confusão com Moisés tremenda. E aí Deus vem e chama a atenção deles e dá um castigo para Miriam tremendo. Deus falou, você não tem medo não, velho. Eu converso abertamente com eles, sou amigo dele, você vai fazer um negócio dele, uma confusão dessa? Você está brincando? E Deus o relatório então fatal dos nossos, daqueles irmãos da ano passado, né? Custou caro, né? 40 anos. Números 14, de 29 a 30. Disse que só Caleb e Josué não ia entrar na terra prometida. Só gerações deles entrariam na terra prometida. Que aí quando vemos aquele caso de Josué, que aí na segunda investida aí Deus não pediu mais dois. E esses dois assim mesmo teve que ser protegido pela prostituta, Raabe. E aí ela protegeu e ela foi poupada e sua família foi poupada. E depois acabou casando com um descendente, com um israelita. Na descendência dela. Teve. Semelhante à entrada do Cordeiro Pascal. E os números 14, de 36 a 37, os 10 curiosidades do final dos 40 anos. Números capítulo 20, verso 1, mostra a morte de Miriam. Deveria ter aproximadamente 136 anos. Números 20, Moisés feriu a rocha 2 vezes. E no verso 12 desse mesmo capítulo, Deus chamou a atenção dos dois, falando: vocês dois agora quer dizer que quando eles tinham pisado na bola antes, eles acabaram fazendo alguma coisa por merecer. E agora definitivamente nenhum dos dois ia entrar. Verso 22 ao 29, de cara, que era o filho mais velho dele, e Moisés. E a ordem que foi dada foi qual? Tira as roupas de Araão, Moisés, seu irmão, e veste do teu sobrinho, Eleazar, por ele vai assumir o sacerdócio. E assim foi. E sepultaram Araão. E depois nós vimos Números 21, de 1 ao 3. Agora Moisés sozinho, sem o braço direito, sem o braço esquerdo, Miriam, ele sozinho, de Arad. Uma das grandes batalhas que Israel enfrentou. Porque esse rei já tinha atacado Israel, já tinha feito muitas baixas em Israel. E Moisés agora, sem o apoio dos dois irmãos, adquiriu a experiência necessária e era a conselheira dele. Araão era um guia religioso muito forte na vida dele. E os três juntos tinham uma força muito grande. Vocês lembram que Moisés, para ir lá no Egito, falava Deus a presença. Mas ele era medroso.
sozinho ele enfrentou a onda aqui, ó. Deus tirou os 2 braços dele e ele enfrentou e foi vitorioso, né? No capítulo 20, agora, vou reclamando, cate comigo, cadeado de novo em cima de Moisés. E foi inevitável as serpentes abrasadoras. Um cenário também maravilhoso que registrou uma explicação escatológica fantástica. Deus mandou fazer um serpente, ninguém mandasse para ela ia ser curada. E isso engasgou os sábios da humanidade até os dias de Cristo. E até hoje a gente engasgado com isso. Mas Nicodemos entendeu a mensagem que Jesus explicou para ele. Paulo entendeu que Deus o fez pecado por ressuscitou, porque pagou o preço da morte da serpente. Ele morreu a morte eterna. Apocalipse 1:5 fala que ele é o primogênito dos mortos. Então, aquela situação que aconteceu no deserto, da serpente abrasadora, do paradoxo de fazer uma imagem de uma serpente está mostrando toda a humanidade Deus sendo picada pelo pecado, pela serpente do pecado. Mas ao olharmos para Cristo, nós somos o quê? Sarados. Nas pisaduras dele nós fomos sarados. E exemplificou isso. Número 22, de 21 a 35, mostra uma outra curiosidade ainda no deserto, especialmente no verso 28 ao 31, a jumenta de Balaão, capítulo 3, verso 1, mostrou a serpente conversando, interagindo com Eva, normalmente. Isso é uma coisa normal na criação inteligente que Deus fez. Todos tinham interação, comunicação. Então Deus abre para poder dar ação em parada. Pensa, Deus sabia fazer conta, vocês viram? Rapaz, você me pregou por ele 3 vezes, rapaz. Por que você me bateu 3 vezes? A jumenta falando e fazendo conta, matemática. Agora você pensa. Ele está esperando uma pedra para falar. E outros devem estar esperando Deus fazendo do mesmo jeito para começar a pregar para os outros. Está esperando algo assim acontecer. Espera sentado, viu? Porque Jesus está pregando. Assume a missão. Nós temos o nosso trabalho, irmão. Não precisamos largar a nossa vida cotidiana. O mundo ao nosso redor é suficiente para testemunharmos e evangelizarmos através do nosso não se fica obrigado a ninguém, não se fica na cabeça de ninguém. O próprio exemplo transmite luz. O próprio exemplo atrai as pessoas. Evangeliza. E se você não sabe dar estudo, convida para vir na igreja. Convida para assistir um curso que está na internet. Essa menina que entra nesse nome aqui para mim. Hoje tem lição, que tem quase 500 pessoas assistindo uma lição. Nós já estamos com quase 4.000 pessoas, 4.000 visualizações no curso bíblico e nas lições. Porque um sai mostrando para o outro, e tem gente para o mundo afora, para todo quanto é lado, voltado, interessado na palavra, na mensagem. De 12 a 17, o anúncio da morte de Moisés. E no verso 18 ao 23, Josué foi consagrado líder do lugar de Moisés. 34, 16, mostra a morte e ressurreição de Moisés. A sepultura dele desapareceu. E ele não entrou na terra prometida, mas entrou no reino eterno. Em 1406 a.C., então, foi o fim do êxodo.
1026 durou o período conhecido por Juízes. Em 1026 a.C. começou a monarquia. Saul governou 16 anos, foi até 1010. Aí Davi governou mais 40 anos, até 970. E em 970 entra o filho dele, governa também mais 40 anos, chega a 930 a.C., que é conhecido com a capital governante em Samaria, e Roboão assume as duas tribos do sul, Benjamim e Judá. Após 208 anos de reino dividido, Saul II invadiu Samaria e dominou durante 17 anos, até 705 a.C. E finalizando, de 607 a 537, os 70 anos do cativeiro babilônico, aonde também, ao terminar esses 70 anos, o povo voltaria a Jerusalém e o templo que foi destruído. Mas relacionado com esses 70 anos de cativeiro, a partir da aula que vem, estaremos entrando na mais longa cadeia profética da Bíblia Sagrada, os 2.300 anos. As 4 aulas analisando minuciosamente cada dos 2.300 anos. E aí vocês podem preparar e trazer a anotação, para sair daqui doutor nisso. Porque o verdadeiro cristão tem que entender essa profecia a fundo. Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração. Querido Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelas tuas orientações acerca da tua palavra, de tudo que aconteceu na nossa história. Para aquele grande dia, enchendo-nos do conhecimento do teu reino e capacitando-nos a realizar a tua vontade. É o que te suplicamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. No céu não há nenhum desgosto, cansaço, tristeza, nem dor. Nenhum coração quebrantado, nem hino senão de louvor. As nuvens que aqui são escuras não mais haverão de existir. Lá tudo será alegria, sem nunca um suspiro se ouvir. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Na pátria que Deus nos prepara, de graça teremos um lar. As vestes serão sempre novas, não hão de rasgar nem manchar.
os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade de ouro e cristal. Lá não haverá dor ou pranto, nem morte veremos jamais. Lá não mais nos separaremos, não mais se ouvirão tristes ais. Os salvos serão sempre jovens, pois Cristo os transformará. E num abrir e fechar de olhos, como Ele imortais nos fará. Irei para aquela cidade que Deus para mim preparou. Ali todos os redimidos só cantam canções de louvor. Às vezes eu sinto saudade dessa terra gloriosa e eterna. Que alegria será ver o meu Salvador na cidade